O Vitor Reis quase virou um dos maiores traíras do futebol brasileiro, cara. E por pouco ele não virou um daqueles jogadores que milhões de torcedores acabam torcendo contra. Não dá pra negar que o Vitor Reis é um garoto que tem um futuro muito promissor na bola. De grande promessa no Palmeiras, ele se tornou a venda mais cara de um zagueiro na história do futebol brasileiro. A gente tá falando de um garoto que na época tinha 18 anos e apenas 22 jogos no profissional e foi negociado com o Manchester City por cerca de 35 milhões de euros, que são aproximadamente 219 milhões de reais, a segunda maior venda da história do Palmeiras. E ainda assim é um jogador jovem que precisa se adaptar ao futebol europeu e por enquanto não tem jogado tanto quanto se esperava no clube inglês. E as notícias sobre um possível retorno dele ao futebol brasileiro deixaram a torcida do Palmeiras bem preocupada com a decisão do jogador e você nem vai acreditar no porquê. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe por que ele não tá jogando na Inglaterra? E que história de volta ao futebol brasileiro é essa? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor toda essa história no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Então dá um like nesse vídeo e já se inscreve no canal, beleza? Vitor Reis só veio para o alojamento 15 para 16, né? 15 para 16. Todos os dias ele pegava 200 quilômetros para vir treinar. Adulto, desde né? 11 anos. Imagine um menino de 11 anos, entrava no carro, o pai vinha, treinava, às vezes chegava um pouco atrasado porque ele estudava de manhã lá. Ele falou que ele não veio com 10 por causa disso, porque ele estudava no contraturno. Estudava no contraturno. Todos os dias Vitor Reis pegou 200 quilômetros para treinar no Palmeiras. E aí a gente queria que depois, 14 já pode alojar, que ele ficasse aqui. Ele, não, eu quero ficar em minha cidade. Mas nunca perdeu um treino. E profissional, voltava dormindo cansado, fazendo dever do outro dia para ir pra escola de manhã no carro do pai. Imagina, você pega ali, né? Ali de Guarulhos, você tem de Guarulhos ali pra São José dos Campos, né? De onde ele é. Ayrton Senna ali. Então, assim, imagina que é uma boa esses estrada. Os meninos Sim, passam, né? Então, é louvável a gente também falar essas histórias, porque pensa que já chegou no profissional e já chegou com um salário bom. Imagine a loucura que é uma promessa do seu clube. Um zagueiro que com 18 anos rende para o seu time mais de 200 milhões de reais antes mesmo de completar 25 jogos como jogador profissional. Pode até parecer um absurdo para quem não tem acompanhado os tantos e tantos talentos que o Palmeiras tem revelado e negociado com o futebol nacional e internacional. Se antes havia a ideia de que o Palmeiras não revelava, a gestão do clube mudou e isso hoje, mais do que uma geração do bilhão, o Palmeiras em muito pouco tempo deve ter a geração dos bilhões e não tô falando só de reais. O Vitor Reis era um garoto que na base todo mundo já sabia que o futuro dele seria mesmo nessa direção. Aconteceram muito rápido, né, na minha vida, não imaginei que ia ser assim. Eu converso com a minha família direto sobre isso, que sempre acontece, que aconteceu muito rápido tudo isso. Eu tento não ligar muito pra rede social, essas coisas, ficar em paz, ficar com a minha família de calma, porque se eu ver, as coisas foram muito rápido, estão muito repercutindo muito, como você falou, titular já. Eu tento fazer o meu trabalho no dia a dia, ficar calmo, ficar com a minha família. Na hora de chegar no jogo eu estiver tranquilo para poder jogar um futebol. Time de cima, depois futebol europeu, seleção brasileira e tudo mais. Ele era destaque nas categorias de base tanto do Palmeiras quanto na base da seleção brasileira. E nas chances que ele teve no Palmeiras no futebol profissional, ele não decepcionou. O Manchester City pagou caro pelo jogador, mas pagou porque acreditava mesmo no talento do garoto. Pagou porque o Palmeiras não tinha necessidade nenhuma de vender o zagueiro barato. E pagou porque sabia que precisava vencer a concorrência de outros clubes que também queriam a joia do Verdão. Pra você, primeiro gol na base ou primeiro gol no profissional? Primeiro gol no profissional. Contra o Corinthians, né? Claro. Título favorito? Libertadores. Tirar uma bola em cima da linha ou fazer um gol de cabeça no último minuto?
Fazer um gol no último minuto. Uma inspiração no elenco? Gustavo Gomes. Um hobby? Jogar violino. Estilo de música preferido? Pagode. E sua série favorita? Outer Banks. Boa. Pra fechar, por que o pessoal deve assistir seu episódio do Palmeiras Cast? Que eu sou da hora, hein, rapaziada. Assiste aí. Só que mesmo com tudo isso colocado, é preciso entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O que eu quero dizer com isso é que, obviamente, apesar de todo o talento do Vitor Reis, apesar de ter custado tanto aos cofres do City, ele ainda é só um garoto. Acabou de fazer 19 anos, agora em janeiro de 2025, e quando ele foi para o Manchester City, era muito difícil que ele chegasse por lá em um dos melhores times do mundo e pronto, de bate pronto já virasse titular do City. Cara, até podia acontecer, mas não era o natural. O normal era ele entrando aos poucos no time, ganhando experiência, já que ele é um jogador que tinha apenas 22 jogos como profissional. E só então, depois dele ganhar mais rodagem e tempo, é que ele poderia se tornar tudo aquilo que o City esperava dele, tudo aquilo que o City apostou nele financeiramente falando. Falando-te do Vitor, a formação tem um papel, e a equipa principal e a comissão técnica da equipa principal têm outro papel. Ele vale 35 milhões porque jogou na equipa principal. Porque o treinador da equipa principal teve a coragem de, quando o Kusevic foi embora, e vocês estavam todos aqui dentro, eu disse, nós vamos apostar no Naves, se lembram? E vocês a cobrar-me a contratação de um zagueiro. Quando o Loá foi vendido, lembram-se que o Loá foi vendido? Eu vim aqui e disse o quê? Não, vamos arriscar. Preciso ter coragem. E isso tem que ser dito. E nós apostamos no Vitor. O Vitor, em 2023, para quem não se lembra, fez a pré-época connosco. Em 2023, o que está a fazer o Benedetti agora, em 2023, o Vitor Reis e o Riquelme já tinham feito a pré-época connosco. Isto é um trabalho que é feito. A base faz o trabalho dela. A equipa profissional faz aquilo que o valoriza. De ser vendido por 10, por 7 ou por 35. Essa é a diferença. É pôr o moleque a jogar contra o Flamengo, jogos decisivos, jogos de Libertadores contra o Botafogo, lá e cá. Né? E depois quando as pessoas do outro lado do Atlântico te ligam a perguntar pelo Vitor Reis, eu acho que agora o Guardiola já conhece o Palmeiras, se vocês se lembram, no primeiro Mundial o Guardiola não conhecia muito bem o Palmeiras. Acho que agora já conhece. E é isto que faz valorizar os jogadores. E ele até teve chances no time profissional do Manchester City, entrou lá, fez 3 jogos já com o City, mas é um jogador que mais do que atuar pelo Manchester, é um cara que esteve sob os olhos do Pep Guardiola, que viu ele treinando, viu a capacidade do garoto, viu o potencial e também viu que nesse momento ele não está pronto para jogar pelo Manchester City ainda. O Pep tem os seus favoritos na zaga do clube inglês. O Rúben Dias e o Akanji são os titulares e ainda tem outros nomes à frente do Vitor Reis nesse momento. E é aí que a coisa toda se complica, porque o City decidiu que era melhor emprestar o jogador para ele ter mais tempo de jogo, não ficar lá só encostado e treinando. Maturar o atleta, sabe? Dar rodagem. E nesse ponto apareceu um clube brasileiro interessadíssimo em repatriar o jogador. Olha só, o Flamengo queria sim trazer o Vitor Reis de volta ao futebol brasileiro para reforçar a sua defesa. E isso nem seria um problema não fosse o contexto todo da coisa, porque o torcedor do Palmeiras sabe o quanto o Verdão fez de força para manter o jogador até o Super Mundial, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que vai acontecer no meio do ano. O Verdão insistiu, negociou, bateu o pé, fez de tudo, mas o City foi irredutível. Queria o jogador pelo qual estava pagando imediatamente. Aí você imagina, o Verdão fez de tudo para segurar o garoto, mas não teve jeito, o City levou o cara. E aí de repente, numa volta ao futebol brasileiro, quem aparece? O Flamengo como interessado, o City vai lá e empresta e o zagueiro ainda disputa, além dos principais títulos aqui na América do Sul com o Palmeiras, ainda vai lá e joga o Mundial de Clubes com o Flamengo. Puxa, reforçar um rival assim é dureza pro torcedor aguentar, né, cara? Faz parte do futebol, acontece, não é mais jogador do Palmeiras, mas nunca cai de boa algo assim e o torcedor, obviamente, começa a torcer contra o jogador que acaba tomando esse tipo de decisão.
porque você vê um jogador que foi revelado pelo seu time, que você torce pelo sucesso e de repente no dia seguinte o cara tá ali, jogando por um rival. Mas se o interesse do Flamengo existiu no Vitor Reis, é bom dizer que isso foi divulgado por vários portais, que até o aval do Felipe Luiz o Mengão tinha nessa negociação. Mas pelo lado do Manchester City, esse movimento não fazia sentido nenhum. O que o time de Manchester queria é que ele seguisse no futebol europeu e por isso decidiram que ele vai ser sim emprestado, mas vai seguir no velho continente. O destino mais provável é que ele jogue pelo Girona, que também pertence ao Grupo City e é um clube que vai dar mais tempo de jogo para o atleta e também vai ajudar ele a se adaptar ao futebol europeu. Do lado do Manchester City, a possibilidade dele voltar para o Brasil, jogar pelo Flamengo, nunca foi sequer cogitada, não ia acontecer. É claro que isso é um alívio para o torcedor do Palmeiras, por mais que isso tenha sido noticiado em vários portais, não vai rolar. O Vitor Reis não volta para o Brasil, não volta para jogar pelo Flamengo. E sendo sincero, acho que no Flamengo, apesar da qualidade do Vitor Reis, ele teria pouquíssimas chances de jogar, já que a dupla de Léus, o Ortiz e o Pereira tem vivido uma fase fantástica no rubro-negro carioca e seria difícil para ele conseguir uma vaga para ter mais tempo de jogo por ali. E para o torcedor do Palmeiras, pensar numa volta dele para o empréstimo ao Verdão agora, nesse momento, até seria legal, mas a gente também sabe que o Palmeiras está muito bem servido na defesa e os garotos também não iam ter tantas chances assim quanto precisa. O melhor para o Vitor Reis agora mesmo é algum clube do futebol europeu, onde ele vai ter mais espaço, como é o Girona, que já passaram outros jogadores que também são do Grupo City, saíram do City e foram lá jogar no Girona, por exemplo. O Savinho fez esse movimento, jogou lá no Girona, depois agora tá jogando no Manchester City, tá mais firme lá no clube. Pro Vitor Reis, essa pode ser uma opção. Vai lá pra Espanha, é futebol europeu, é um time organizado, vai ter essa rodagem que ele precisa, não só de futebol europeu, mas de futebol profissional. Acredite se quiser, esse moleque tem 25 jogos no profissional, cara, mais de 200 milhões de reais. É muito talentoso, tudo mais, mas tem que ter muita grana, né? Os times realmente têm que ter muito dinheiro para fazer esse tipo de investimento. Pagar 200 milhões de reais, mais de 200 milhões de reais, num menino de 18 anos que tem um futuro todo incerto, apesar de muito talento no futebol. Pois é, e ainda emprestar esse cara, tá? Gastar 200 milhões e não é para pôr ele para jogar, para dar experiência pro moleque ainda. Pô, quem dera, pensou? Se o seu time tivesse essa bala toda? E conta pra mim, se ele voltasse pro Brasil, jogasse no Flamengo, você, torcedor do Palmeiras, ficaria chateado? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Não esquece do like no vídeo. Olha, você viu o que aconteceu com esse jogador aqui do Verdão? Clica aqui para eu te contar essa história.